Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão muito importante na sua vida. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você já calculou a dimensão, o impacto, a magnitude que esta decisão causará na sua vida? Ainda não? Então não perca tempo. Anote, calcule os riscos, calcule as consequências, aquilo que você terá que abrir mão para atingir o seu objetivo. Porque na tomada de decisão existe um fator muito importante a ser analisado. Existe a coisa e a ideia da coisa, que são coisas totalmente diferentes. Vou dar um pequeno exemplo para você. Tem pessoas uma hora dessas dizendo assim: eu vou morar em São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade muito grande, tem muitas possibilidades, tem muitos empregos. E eu tenho certeza que eu vou me dar bem em São Paulo. Essa é a ideia da coisa. Porém, a coisa é você chegar em São Paulo, acordar às 3 horas da manhã, andar a pé, pegar um ônibus, depois ter que pegar um trem, pegar um metrô, passar praticamente a manhã inteira viajando para poder chegar no seu trabalho às 8 horas da manhã, trabalhar até 6, de 6 horas você volta novamente a fazer o mesmo percurso, chega em casa de 11 horas da noite para dormir no outro dia de 3 horas da manhã, ter que começar tudo novamente. É mais ou menos assim. Então existe a coisa, que é a vontade de ir para São Paulo, e a ideia da coisa, que é viver o dia a dia de estar em São Paulo. Então muitas pessoas cometem muitos erros na sua vida porque se apegam demais à ideia da coisa, sem calcular a coisa em si. Então você que está pensando em casar, você que está pensando em abrir um empreendimento, pense, repense, calcule os riscos. E eu percebo muito que a diferença entre um campeão e o perdedor, muitas e muitas vezes se encontra em ambos sonham com o pódio, ambos sonham em ter sucesso, só que só um para calcular os riscos, para poder ter a dimensão do desafio que ele vai enfrentar. Quantas e quantas pessoas não desistem dos seus sonhos? Eu quero fazer uma faculdade de medicina, mas quando confronta-se com a realidade de ter que abrir mão de festas, de estar com os amigos em balada, saindo, curtindo, para estar em casa estudando muitas vezes nos finais de semana, aí vem o choque entre a ideia da coisa e a coisa, e aí muitos desistem. Os campeões são aqueles que abraçam os desafios, são aqueles que têm consciência daquilo que eles vão enfrentar. Você está com desejo de casar? Ótimo! Lembre-se que a namorada que você tem hoje, que você encontra com ela sempre perfumada, sempre bem arrumada, para vocês irem para uma churrascaria, para uma sorveteria, para uma festa, quando ela casar com você, você vai ter acesso ao dia que ela estiver estressada, no dia que ela não tiver um sorriso para te dar, no dia que ela não vai estar simpática com você, que ela vai estar menstruada, vai estar com as suas cólicas e com um monte de problemas, e que você também terá que ajudá-la. Então veja que as pessoas elas não têm noção do que querem, elas não calculam exatamente o preço que elas têm que pagar por aquilo que querem. Então que o Espírito Santo de Deus, ele abra a tua mente e faça entender que um campeão é aquele que faz contas, é aquele que calcula, é aquele que analisa as consequências dos seus atos. Hoje, olhando para a minha vida e para o meu passado, eu percebo que grandes consequências pelas quais eu tenho que arcar hoje nada mais é do que o resultado de decisões mal calculadas, mal planejadas. Eu não jamais imaginaria o preço que eu teria que pagar por isso. Então eu quero te dar esse conselho, que o Espírito Santo clareie a tua mente e te dê uma calculadora mental para que você possa fazer os cálculos certos, para que você possa calcular as distâncias, para que você possa assim alcançar os teus objetivos com fé, força e determinação. Que Deus te abençoe.